palavra de Deus hoje ela vai se encontrar lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 13 e versículo 14. A palavra de Deus ela diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora no capítulo 15 do mesmo Evangelho, no versículo 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aleluia. 3 pontos importantes que eu queria deixar frisado nesses versículos a qual nós lemos. Primeiro, ele vos guiará em toda a verdade. Segundo, ele me glorificará, disse Jesus. E terceiro, Jesus disse, ele testificará de mim. Quem é Jesus para você? Nós temos que entender que Jesus é o verbo que se fez carne. Eu sei que muitas pessoas creem em Jesus Cristo, muitas pessoas conhecem Jesus na sua vida, mas nós precisamos entender qual que é o ministério do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, o poder e a ação do Espírito. É sobre esse assunto que eu quero compartilhar com você hoje, nesse momento da palavra. Jesus, ele disse que iria para o Pai, ele não deixaria nós órfãos, ele enviaria o Consolador. E é esse Espírito de verdade que é enviado pelo Pai, a qual Jesus disse que eu vos enviarei, da parte do Pai. E esse Espírito testifica de Jesus. Esse Espírito guia em toda a verdade e ele glorifica a Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós sabemos que a ação do Espírito ela é encontrada em toda a Escritura. Quando nós lemos a Escritura, nós olhamos para a Escritura, nós vemos a ação do Espírito a todo momento. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão agindo juntos. A Bíblia ela vai mostrar para nós 6 símbolos, que são os principais ali do Espírito Santo. Primeiro, ele apresenta o Espírito Santo como água. A água ela representa o quê? A purificação, a limpeza. Depois ele vai apresentar para nós o símbolo do Espírito Santo como o azeite. O azeite vai representar a unção. O azeite representa aquela unção que é derramada sobre profetas, reis e sacerdotes. Depois a gente vai ver o símbolo de uma pomba, que ela representa a paz, representa a segurança. E também nós vemos o selo do Espírito Santo sendo representado na Escritura Sagrada. O selo representa o penhor, representa a garantia. E nós vemos também o vento. O vento também que é um poderoso símbolo do Espírito Santo, porque ele representa o que? O fôlego, representa a vida. A palavra para espírito ou vento no hebraico é ruach. E no grego, pneuma. E nós vemos que o vento, ele traz vida. O vento do Espírito, o sopro de Deus, ele traz vida para nós. E uma das características também do Espírito Santo que a Bíblia nos apresenta é o fogo. O fogo representa o poder, a força, a luz, o calor, o revestimento de Deus. O fogo é aquele que ilumina, aquele que direciona. Esse é o fogo do Espírito Santo. Então o que eu quero deixar para você hoje é sobre o poder e a ação do Espírito. Nós vemos que a primeira característica é a água. Nós sabemos que sem água não é possível ter vida, porque a água é indispensável para a vida. Onde não há água, não há vida. Onde não tem água, não tem vida. E assim também a água é essencial, porque ela representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos dá vida verdadeira. Porque para ter vida espiritual é necessário o quê? A água, a purificação, a limpeza, que somente o Espírito Santo pode fazer em nós através da palavra de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que
A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aleluia! No princípio criou Deus os céus, a terra, e havia o que? Trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha as águas ali, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Mas agora o Espírito Santo, ele está sobre nós, sobre nossas vidas, porque Jesus enviou o Espírito Santo da parte do Pai. Aleluia, que maravilhoso! Que maravilhoso é poder sentir a presença desse Espírito. Que maravilhoso é poder saber que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Que maravilhoso é sabermos que o Espírito Santo, ele vai glorificar a Jesus. Que maravilhoso é poder saber que o Espírito Santo testifica de Jesus em nossas vidas. Aleluia. Quão maravilhoso é para mim e para você poder sentir essa presença. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela vai nos dizer algo importante também lá em Isaías 44, versículo 3, quando diz, Deus falando, ele diz assim, derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que maravilhoso. Derramarei água sobre o sedento e torrentes, que são correntes intensas de águas, sobre a terra seca. Isso representa a nossa vida sem conhecer Jesus. Antes de conhecermos Jesus, era apenas uma terra seca, uma terra que não tinha vida. Quando Deus ele forma o homem, o que ele faz? Formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. E ali se tornou uma alma vivente. Aleluia. E nós vemos que Deus está falando que vai derramar água sobre o sedento. Aquele que está sem vida muitas vezes está sedento, buscando saciar a sua sede, muitas vezes nos prazeres do mundo, buscando saciar muitas vezes a sua sede nos desejos que a sua natureza pecaminosa pede. Mas a verdadeira fonte é Jesus. A verdadeira fonte é o Espírito Santo de Deus, porque ele fala que ele vai derramar água sobre o sedento e torrentes de água sobre uma terra seca. E derramarei o que? O meu Espírito sobre a tua posteridade. Olha que coisa maravilhosa, uma promessa que Deus está fazendo. Que derramaria o seu Espírito sobre a descendência de todo aquele que viesse a ser filho de Abraão na fé, filho de Abraão naquele que realmente reconhece Jesus como seu Senhor Salvador. Mas aqui nós vemos que as bênçãos seriam derramadas e o Espírito Santo seria derramado. O profeta Joel, no capítulo 2, diz assim, Deus falando, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E nós vemos que ali o Espírito Santo foi prometido que seria o que? Derramado sobre o povo de Deus. E o povo de Deus é você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Você que reconhece Jesus na sua vida. Você tem que entender que o Espírito Santo ele te guiará, ele te conduzirá por toda a tua vida até a consumação dos séculos. Ezequiel, no capítulo 47, é algo fantástico que Deus mostra para Ezequiel. Ezequiel, ele vai ser revelado a ele através de Deus, revela para Ezequiel ali os rios que saíam do trono de Deus, do templo de Deus. Rios, águas que saíam, que fluíam do templo do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você já ouviu falar das bolainas do Mar Morto. É uma profecia que vem se cumprindo nos nossos dias. É uma profecia que vem se cumprindo nesses dias que nós estamos vivendo aqui na Terra. O Mar Morto era um mar onde havia muita água, mas à medida que o tempo veio se passando, dos 50 anos para cá, o Mar Morto ele perdeu 1/3 de suas águas. Ele veio perdendo porque é chamado também mar de sal, mar salgado. A densidade de sal é tão grande naquele lugar que não há vida, que não há nada que venha conseguir sobreviver naquele lugar. Ali naquele lugar onde está o Mar Morto, nada subsiste, nada sobrevive, porque a densidade de sal é muito grande. Mas Deus ele leva o profeta Ezequiel
a um lugar e ele mostra que águas saíam do templo, e essas águas que vinham saindo do templo, ela ia formando-se e ia começar a correr para dentro desse mar morto. Aí nós vemos que Deus vai mostrar ao profeta Ezequiel um homem com um cordel, ou seja, com uma vara na mão para medir as águas. E aí nós vemos que esse homem, ele vai levar o profeta Ezequiel ali numa visão, e ele vai medir 1000 côvados. 1000 côvados é cerca de 450 a 500 metros. E ele fez com que Ezequiel passasse pelas águas. Ele mede os primeiros 1000 côvados e faz com que Ezequiel passe pelas águas. E essas águas lhe davam nos tornozelos. Depois ele mede mais 1000 côvados. E as águas passam a dar nos joelhos de Ezequiel. Depois aquele homem vai medir mais 1000 côvados. E essas águas davam nos lombos de Ezequiel. Depois aquele homem pega e mede mais 1000 côvados. E ali já era um ribeiro. Ali já não era mais uma água rasa, era água profunda, que Ezequiel não podia atravessar, mas ele não conseguia porque as águas eram profundas, e somente podia se atravessar a nado, somente nadando podia atravessar aquelas águas. O que você acha que isso representa na minha vida e na sua vida? O que nós podemos aprender aqui, como nós podemos aplicar para nós esse contexto? Esse fato, essa profecia de Ezequiel 47, como eu disse, ela já está se cumprindo em nossos dias. Ali começou a surgir as bolainas. São grandes buracos que são formados ali em volta do Mar Morto, naquela areia salgada, onde não há vida, não há nada que subsiste naquele lugar, não há uma planta sequer, mas Deus ele começa a formar aquelas bolainas. Aquelas bolainas ou bolanes, como alguns chamam, começam a ser formados, e daquelas bolainas começam a formar o quê? Sair água doce. Aleluia. Ali começa a jorrar água doce que vem, a palavra de Deus fala que ela vem do trono, ela vem do santuário de Deus. Essas águas, elas começam a sair ali, nessas bolainas que são mais ou menos com cerca de 30 metros de diâmetro, mais 7 metros de fundura, e aquelas águas, elas começam a gerar vida e correr para o mar. E a palavra de Deus fala que aquele mar que não tem vida, aquele mar que não tem mais como ter nada que venha subsistir naquele lugar, essas águas elas começam a correr para aquele lugar, e ali aquele mar vai começar a ter vida. Ali peixes vão começar a existir ali naquele lugar, ali plantas vão começar a nascer naquela região, e hoje já está se cumprindo isso. Olha que coisa maravilhosa, hoje já está se cumprindo a profecia de Ezequiel ali, nas bolainas do rio, do Mar Morto. Olha que coisa maravilhosa. Rios estão formando ali naquelas bolainas, estão correndo para o mar, e o mar está começando a ter vida. E ali vai ter tanta vida que a profecia de Ezequiel fala que homens, pescadores, irão pescar com abundância naquele lugar. Aleluia. Olha que maravilhoso. Então como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Muitas vezes nós somos comparados com esse mar, que não há vida, que não há esperança. Muitas vezes você olha para aquela pessoa e você fala assim, para ele não há esperança, para ele não há vida, para ele não há possibilidade de mudança, porque tudo ali está morto. Mas Jesus ele está dizendo para nós que não tem nada que permaneça igual quando Jesus se apresenta, quando o Espírito de Deus se faz presente. Como o Espírito representa essa fonte de água viva, nós vemos que essa água ela vai sendo derramada, ela vai sendo jorrada, ela vai escorrendo para onde está morto, e ele vai haver vida. E aquele mar ele vai passar a ter vida, assim como já está acontecendo hoje. E você que está me ouvindo aqui nesse momento, nessa programação, você está vendo que aquilo que você está desacreditado, aquilo que você não tem mais esperança, nesse momento Deus está te dando esperança, porque o Espírito Santo de Deus ele vai fazer uma mudança em sua vida. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que na sua vida rios de água viva venham ser formados, aleluia, e ali vai haver vida novamente. Vai haver vida, vai haver abundância, vai haver vegetações, prosperidade, vai haver tudo aquilo que é necessário para que tenha uma vida abundante. Nós vemos que o profeta Ezequiel ele fica admirado de ver aquela revelação, e aquilo remete a nós hoje, remete a nossas vidas hoje, porque aonde o Espírito
de Deus entra, aí a vida. Aonde o Espírito de Deus penetra, aí existe vida. Aleluia. E são as águas do santuário de Deus que podem mudar a sua vida. E essas águas são um símbolo do Espírito Santo de Deus. E como receber essa água? Eis a questão, eis a pergunta. Como que nós recebemos essa água maravilhosa que vai fazer com que eu tenha vida novamente? Entrando na presença do Pai. Entrando aonde? Na vida que Jesus prometeu para nós. Porque Ele falou que veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Como você recebe essa água, meu irmão? Como você recebe essa água entregando a sua vida para Jesus? E mergulhando nas profundidades, nas profundezas desse rio maravilhoso, dessa fonte de água viva. Porque o profeta Ezequiel ele precisou nadar, porque a água estava antes ali no tornozelo, mas no tornozelo ainda não há profundidade. As águas depois estavam ali nos joelhos, ainda não havia profundidade. As águas veio bater nos seus lombos, mas ainda não havia profundidade. Mas quando se formou um rio, aí verdadeiramente Ezequiel pôde mergulhar nas águas do Espírito Santo. E ali nós vemos que se você mergulhar nessas águas do Espírito Santo, a tua vida vai ser restaurada, vai ser mudada. E tudo vai fluir livremente de acordo com a vontade do Pai. Aleluia. Nós vemos que lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus ele vai dizer assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Olha que coisa interessante, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Aleluia. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. A Escritura é a direção. Jesus é o caminho, mas o Espírito Santo é o guia que te conduz. O Espírito Santo é aquele que te conduz pelo caminho da verdade. E a verdade a gente está encontrando aonde? Na Escritura, porque Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Mas é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. No Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos Jesus conversando com Nicodemos. E ele disse que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Muitas vezes as pessoas não entendem esse nascimento. É você ser gerado, irmão, pela palavra de Deus. É a palavra te gerando e o Espírito habitando em você. No nascer da água, existem 4 elementos fundamentais para que você nasça da água. O primeiro elemento é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 36 ao 39, depois que os discípulos se enchem do Espírito Santo de Deus, o Pentecostes, o que acontece? Pedro começa a anunciar a palavra de Deus. E ali nós vemos que aquele povo que estava ouvindo a palavra de Pedro, eles se compungiram de tal maneira que eles perguntam para Pedro: o que faremos? O que faremos? E Pedro ele vai dizer uma coisa: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Ali nós vemos 2 coisas principais, os 2 primeiros elementos do batismo na água: palavra sendo pregada, anunciada, e o arrependimento sendo gerado. E somente o Espírito Santo pode gerar o arrependimento em você. Quando você ouve a palavra, você abre o teu coração. A palavra de Deus fala assim que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você abre o teu coração, o Espírito Santo faz morada. Aleluia. E aí nós vemos que existe um terceiro elemento para você nascer da água. Atos capítulo 8, versículo 37, vai falar sobre o eunuco, um servo da rainha de Candace. E aí nós vemos que ele estava na sua carruagem lendo o profeta Isaías, e Deus envia Filipe, um de seus servos, seus discípulos. E aí Filipe chega até aquela carruagem e pergunta para o eunuco: você entende o que você lê? Ele diz: como que eu posso entender se não tem quem explique? Aleluia. E naquele momento Filipe começa a explicar que aquele versículo, aquela passagem a qual o eunuco estava lendo era Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. E ali o que acontece? Ali aquele eunuco passa a entender que Jesus era o Senhor, que Jesus era o anunciado pelo profeta Isaías, que Jesus era o prometido rei que viria, o Messias. E ali no verso 37 de Atos capítulo 8, nós vemos, no versículo 36, primeiro diz assim: eunuco olhando para Filipe falou: olha, eis ali a água, o que me impede de eu ser batizado? E aí Filipe fala assim: é lícito se você crer de todo o teu coração. E aí o eunuco diz assim: eu creio, e eu creio que Jesus é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, os dois últimos elementos do batismo na água. O primeiro é a palavra, o segundo é o arrependimento, o terceiro é o crer, e o quarto é a confissão. Aquele eunuco, ele diz assim: eu creio, eu creio. Depois ele fala: eu creio que Jesus é o Senhor. Quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, tudo muda, tudo é transformado. E aí nós vemos algo maravilhoso, o nascimento. Ele nasceu da água, ele foi batizado, ele foi levado às águas na imersão, e agora ele sai e ele vai ser levado para um lugar distante e vai pregar a palavra de Deus. Aleluia. Filipe vai ser levado para outro canto. A palavra de Deus fala que Filipe foi arrebatado e foi levado para outro lugar para pregar a palavra de Deus. E aí nós vemos o nascer do Espírito. O que é o nascer do Espírito? Nós vemos que Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, fala assim, Paulo falando: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o processo da conversão aí também, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste o evangelho da verdade. Nós vemos aqui ele falando a palavra de Deus, em quem vocês estão depois que ouviram o evangelho da verdade, a palavra da santificação, a palavra que muda a vida, a palavra que transforma, uma palavra que edifica, uma palavra que vai fazer com que você seja transformado, uma palavra que leva você por águas tranquilas, porque Jesus está contigo, te guiando. Aleluia. Como Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. E aí nós vemos esse nascer do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em você. Ezequiel capítulo 36, do versículo 26 ao 27, ele fala ali que vai tirar o coração de pedra do homem e vai dar um coração novo, um coração de carne. E ele diz que vai pôr dentro de vós o Espírito Santo de Deus, e colocarei dentro de vós o meu Espírito, ele diz. E ali o Espírito é derramado, o Espírito passa a habitar naquele que nasceu de novo, e ali ele é regenerado, ali vai andar em novidade de vida. Aleluia. Então o primeiro símbolo que nós vemos aqui do Espírito Santo é a água. Mas qual que é o segundo símbolo do Espírito Santo que a Bíblia vai nos mostrar? O azeite. O que o azeite representa? O azeite representa o quê? A unção. O azeite era usado para ungir profetas, reis e sacerdotes, como eu disse. Mas também era usado para iluminar. Nós temos o exemplo do candeeiro que ficava ali dentro do templo. Tinha o candeeiro que ele ficava ali, e o candeeiro precisava ter azeite, precisava ter ali fogo, chama, precisava ficar aceso dia e noite. Aleluia. E as lamparinas, como nós vemos a parábola das 10 virgens, nós vemos que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As 5 prudentes, o que elas tinham em suas lamparinas? Elas tinham azeite. Elas tinham azeite porque o azeite fazia com que elas permaneciam com as lâmpadas acesas. Aleluia. Porque quando o noivo vier, ele quer encontrar não somente as lamparinas, mas ele quer encontrar as lamparinas cheias do azeite. Ele quer encontrar a tua vida cheia do azeite. Por quê? 5 delas estavam cheias de azeite, com as suas lamparinas cheias, mas 5 não. E depois, quando o noivo chega, o que as 5 imprudentes elas fazem? Ela fala: dá-nos do seu azeite, reparte com nós. Mas daí já é tarde. Ali nós vemos que elas saem em busca do azeite, mas ali não havia mais tempo.
E o noivo chega, e quando o noivo chega, ele leva as prudentes com ele, porque havia azeite, aleluia. O azeite também representa a cura. O azeite representa a cura. A palavra de Deus fala que aquele bom samaritano, que ele estava ali, passando pelo caminho, ele viu um homem caído. Ele pega aquele homem, ele cura suas feridas, ele aplica azeite sobre a ferida daquele homem. Ele leva aquele homem numa estalagem e fala assim: cuida dele, porque quando eu voltar e põe o que você gastará mais na minha conta que eu te pagarei. Olha que coisa fantástica. A palavra de Deus fala assim: que está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e unja o doente com azeite, a oração da fé sarará o doente, aleluia. Que maravilhoso a gente poder entender isso, que o azeite, o símbolo do Espírito Santo derramado em nossas vidas, ele vai te trazer unção, ele vai te trazer uma luz que vai iluminar os teus caminhos, ele vai te trazer cura. Então, o segundo símbolo do Espírito Santo é esse azeite maravilhoso, que é a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus que nós fala que nós somos hoje reis e sacerdotes diante do Deus Altíssimo, aleluia. Pelo sangue de Jesus nós fomos comprados e ele fez um povo como reis e sacerdotes diante de Deus, aleluia. O terceiro símbolo do Espírito Santo, qual que é? A pomba. A pomba, o que ela representa? Ela representa a paz. Uma de suas características é voar com liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que Jesus, quando ele foi batizado, o que aconteceu? Os céus se abriram, uma voz bradou do alto: eis aí o meu filho amado em que me comprazo. E o Espírito Santo desceu como, em forma corpórea, como uma pomba sobre ele, pousou sobre Jesus. Aleluia. Nós vemos que também a pomba representa o que? Segurança. Por quê? Nós vemos o exemplo de Noé. Noé, quando ele estava ali no dilúvio e as águas começam a baixar, primeiro ele manda um corvo. E o corvo ele fica rodeando. Mas depois ele manda uma pomba. Ele pega uma pomba e envia aquela pomba. E aquela pomba ela vai, mas ela volta. 7 dias depois, Noé pega de novo aquela pomba, ele envia ela e ela volta com um ramo de oliveira no seu bico. Olha, ali já tinha encontrado vida, já tinha encontrado uma oliveira, já tinha encontrado um ramo de oliveira. E aquela pomba volta para Noé. Depois, 7 dias depois, ele solta de novo aquela pomba, ela vai e não volta mais, porque ela achou terra seca. E ali nós vemos que Noé entende que há segurança, aleluia, porque aquela pomba, ela mostrou um sinal de segurança. Por quê? Porque ela mostrou que já havia terra seca, já havia segurança para Noé e sua família, e ali eles puderam começar a repovoar a terra novamente, aleluia. E assim é na sua vida, meu irmão, minha irmã, assim tem que ser na sua vida. A paz e a segurança de Deus tem que estar reinando em tua vida. Não importa a circunstância, não importa as dificuldades, não importa o vento que está soprando sobre a sua vida. O importante é que a paz de Deus reine no seu coração. E essa paz, Jesus disse dela, dizendo lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Oh, aleluia, que maravilhoso. Deixo-vos o que? A minha paz. A minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo pode oferecer uma certa paz, às vezes, quando você tem dinheiro. O mundo pode oferecer uma paz para você quando você tem saúde. O mundo pode oferecer uma paz para você quando tudo está indo bem. Mas e quando as circunstâncias difíceis vêm? Aí será que você vai conseguir ter paz mesmo tendo dinheiro? Mesmo tendo uma condição financeira boa? Mesmo tendo a saúde ali, dinheiro para você ir num bom médico? Será que isso vai conseguir trazer paz para você? Não, meu amigo. Por quê? Porque somente o Espírito Santo de Deus pode trazer paz. Porque não há dinheiro no mundo que traga paz. Não há dinheiro no mundo que traga alegria. Ele pode ser útil, sim, para que você tenha uma vida confortável. Ele pode te ajudar, sim, a você pagar um bom médico. Ele pode, sim, ajudar num bom tratamento. Mas somente Jesus pode trazer a paz através do seu Santo Espírito. E é no meio desses momentos difíceis, a qual o dinheiro não pode comprar, a qual os teus bens não podem conseguir te fazer trazer essa paz.
é aí que você vai encontrar a paz, porque é a paz que Deus dá. A palavra de Deus diz em Romanos 5, que ali Jesus, ele trouxe para nós a paz. Paulo fala assim, nós fomos justificados por Ele, e Ele nos trouxe a paz com Deus. Jesus, Ele nos traz paz com Deus. Filipenses, ali o apóstolo Paulo também fala assim, que a paz de Deus esteja com todos. Olha só que coisa maravilhosa. Existe a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é quando você realmente se volta para Jesus e você pode estar sendo ligado ao Pai novamente. Mas a paz de Deus é a paz que o Espírito Santo vem, e não importa as circunstâncias, não importa o que você passa, mas essa paz está contigo em todo momento da sua vida. Aleluia. Então esse é o terceiro símbolo do Espírito Santo, a pomba, que traz a paz e a segurança. Mas qual que é o quarto símbolo, do Espírito Santo? O selo. O selo representa o que? O penhor, a autenticidade, a propriedade, a possessão adquirida. Isso representa o selo. Como eu disse, Efésios 1, 13, 14, ali nós vemos que Paulo fala: em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. No verso 14 ele diz o que? O qual é o penhor da nossa herança, para redenção e possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ele é o penhor da nossa herança, para a redenção e para a possessão adquirida. Aleluia. Esse Espírito Santo é o selo. Esse é o selo que garante. Ele é a garantia da minha e da sua salvação. Quando você crê de verdade, você tem o selo, o Espírito Santo habitando em você. Você pode falar assim: eu sou salvo em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Nós vemos que o selo também representa o quê? Ele representa essa autenticidade. Ele representa a garantia. Nós vemos que ele representa o quê? Quem que é o dono da nossa vida. Nos tempos bíblicos, o selo era uma marca feita sobre os animais, sobre os escravos, sobre os bens, para destacar quem seria o seu dono. Qual que é o selo que está sobre a sua vida? Qual que é o selo que está autenticando a tua filiação? Tem que ser o selo do Espírito Santo. Qualquer outro selo é engano. Qualquer outro selo é falsidade. Mas o selo verdadeiro é o selo do Espírito Santo. E aí o Pai, ele vem e nos sela com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Então o selo nos tempos bíblicos era para identificar que aquela pessoa, aquele escravo, aquele animal, aquele bem, aquela propriedade pertencia àquele senhor. Mas nós vemos que Deus, ele quer selar um povo santo, lavado e remido. Ele quer purificar. Nós vemos que o rei naquele período bíblico, ele selava, um decreto com a marca do seu anel real, para mostrar o valor que havia naquele decreto. E hoje o rei está selando um decreto sobre a sua vida. Hoje o rei está selando um decreto de salvação e cura sobre a sua vida. Creia nesse rei, porque ele é o seu Pai, ele é o Deus amado, o El Shaddai Todo-Poderoso, o Elohim, o Adonai. Ele é aquele que sela a tua vida a partir desse momento. É ele que vai estar selando com um decreto eterno a salvação da tua alma e curando as tuas feridas. Aleluia. O quinto selo do Espírito Santo é o vento. O vento representa o que? O fôlego, a vida. Como eu disse lá em Gênesis 2:7, nós falamos que o homem foi formado do pó da terra. E Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida. E ali se tornou uma alma vivente. Olha a ação do vento, do soprar do Espírito Santo de Deus. O soprar de Deus sobre nós é o Espírito Santo sendo assoprado. E para que você tenha vida espiritual, para que você tenha uma vida verdadeira como cidadão do reino, você precisa receber o fôlego de vida. O fôlego que representa o Espírito Santo de Deus.
Lá no início o homem foi formado, alma vivente, porque Deus soprou o fôlego humano sobre aquele homem. Mas agora que nós pertencemos ao Senhor Jesus, Ele sopra sobre nós o Espírito Santo, e esse Espírito nos dá vida, aleluia. Lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus já estava ressurreto, ele chega numa casa onde os discípulos estavam e diz assim: Pai seja com todos. E a palavra de Deus fala que ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, os discípulos estavam ali naquela casa reunidos. Jesus chega e diz: paz seja convosco, Pai seja com todos, e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo de Deus, aleluia. Que maravilhoso receber esse Espírito que pode mudar a sua história, esse Espírito que pode mudar a sua vida, que pode restaurar toda a sua vida, aleluia. Nós vemos que Jesus está soprando hoje. Jesus, ele quer soprar sobre a sua vida. Primeiro, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará na sua vida. No Pentecostes, nós vemos Jesus fazendo algo maravilhoso ali. Ele tinha dito uma promessa. Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. E ali no Pentecostes, o Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso e tomou toda aquela casa. Aleluia. Ele veio como um vento impetuoso, e é esse vento que está fazendo uma transformação naqueles que o buscam. É esse vento que faz uma transformação naqueles que entregam seus caminhos ao Senhor. Aleluia. Então o vento representa a vida. O vento representa o quê? Uma vida, e uma vida espiritual, uma vida como cidadão do reino, ao qual Jesus ele nos comprou para que fôssemos levados a reis e sacerdotes diante do Pai, aleluia. Ele quer ungir você, Ele quer ungir você, Ele quer derramar o seu Espírito sobre você, mas para isso você precisa abrir teu coração. E o sexto e último selo do Espírito, aleluia, o sexto e último símbolo do Espírito, não selo, símbolo, o símbolo do Espírito Santo, o sexto e último símbolo, qual que é? É o fogo. O que o fogo representa? O fogo representa poder, o fogo representa força, o fogo representa luz e calor e revestimento. Que maravilhoso! Olha o fogo do Espírito Santo sendo representado aqui na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que Deus é um fogo consumidor, aleluia! Deus é um fogo consumidor. Nós sabemos que Deus ele é um justo juiz. Muitas vezes quando fala de fogo consumidor, nós pensamos logo no juízo. E realmente ele está dizendo sobre o juízo, porque ele consome tudo aquilo que é palha, aquilo que é feno, aquilo que não produz nada, tudo aquilo que é ímpio, aquilo que é iníquo, aquilo que não presta é queimado. Mas nós sabemos que as nossas obras elas são como pedras preciosas. Nós vemos que a palavra de Deus fala que se as suas obras elas forem como pedras preciosas, como ouro, prata, bronze, você vai ser levado ao fogo, mas elas vão ser lapidadas e você vai ser cada vez mais precioso. Mas se as tuas obras forem de palha e feno, elas vão ser queimadas e elas não subsistirão pelo fogo. Mas nós vemos que o fogo, então, aqui ele representa também purificação. Ele representa uma purificação porque se você realmente está cheio do Espírito, o fogo vai te queimar, ele vai te pegar, o Espírito Santo ele vai queimar dentro de você e você vai ser transformado cada vez mais. O revestimento de poder que Jesus prometeu lá em Lucas 24, como eu já disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Pentecostes acontece ali em Atos capítulo 2, a palavra de Deus fala que o Espírito ele veio como um vento impetuoso, e ali veio línguas repartidas como que de fogo, aleluia. E ali todos começaram a profetizar e falar noutras línguas. Olha que coisa maravilhosa, línguas repartidas como que de fogo. O fogo do Espírito Santo vai queimando, vai ardendo dentro do coração. Se o teu coração está pulsando por Jesus nesse momento, não deixe de perder
a oportunidade agora de entregar a vida para Jesus. Não perca essa oportunidade de deixar o Espírito Santo queimar dentro de você. Seja fortalecido, renovado, transformado. Aleluia. E Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos que eles seriam testemunhas de Jesus, que eles seriam testemunhas. Ele falou: ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Mas para isso eles precisavam ser o quê? Revestidos pelo poder do Espírito Santo. A chama do Espírito Santo tinha que estar queimando dentro deles. E quando eles são revestidos pelo poder de Deus ali, quando a chama do Espírito começa a queimar dentro deles, aí começa o ministério da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Eles começam a pregar a palavra de Deus. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se prostram diante de Jesus. Na segunda pregação, quase 5.000 almas se convertem a Jesus. E ali vem começando o ministério da igreja do Senhor sobre essa terra. Aleluia. João Batista, certa vez, ele disse assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É com o batismo de Jesus que você vai receber o poder. É com o batismo de Jesus que você vai receber a força, a luz, o calor e o revestimento de poder. É com a chama do Espírito dentro de você que você vai receber um avivamento, um fortalecimento, um renovo. Aleluia. Que maravilhoso é poder entender esses mistérios de Deus. Que maravilhoso é poder entender esses mistérios do Senhor. Que maravilhoso é poder entender que o Espírito Santo está queimando dentro de nós. Deixe essa chama do Espírito queimar dentro do teu coração. Deixe o fogo descer sobre a tua vida e seja lapidado pelo poder de Deus. Deixa essa chama do Espírito te guiar, porque a chama também ela representa o quê? Iluminação. Ela guia. Quando o povo de Israel estava no deserto, havia um fogo que conduzia eles durante a noite. Aquela nuvem que estava acesa, ela conduzia o povo na escuridão. Aquele povo que estava ali caminhando pelo deserto, eles eram guiados por aquela coluna de fogo. Aquela coluna que guiava eles. Deixa o Espírito Santo te conduzir e te guiar. Então nós olhamos para tudo isso e nós vemos que existe um templo de Deus hoje. Esse templo é você. Dentro do templo, onde havia na antiga aliança, o fogo do altar não podia ser apagado. Não podia deixar faltar o azeite ali. Por quê? O sacerdote tinha que entrar no templo e colocar cada vez mais azeite para que o fogo não se apagasse. Era dia e noite aquele candelabro aceso. Dia e noite. E agora, dentro de você, como está esse fogo? Como está essa chama? E Deus nos revela que vós sois o templo do Espírito Santo. E se você é o templo do Espírito Santo, não deixe essa chama apagar. Não deixe essa chama apagar dentro de você, meu irmão. Acenda cada vez mais. A palavra de Deus fala que em Levítico, ali, capítulo 6, que o sacerdote, ele não deixava faltar lenha ali no altar do incenso. Ele tinha que colocar lenha, tudo ali para que o holocausto também era queimado. Ele colocava lenha ali para o holocausto e não podia deixar que o fogo se apagasse. A palavra de Deus fala que eles colocavam lenha ali no altar para que viesse ser consumido aquele holocausto. E como está o teu altar? Como que está a tua vida? Que você possa estar cada vez mais colocando lenha, fogo dentro de você, que rios venham ser gerados dentro de você, que nós possamos entender que todos esses aspectos do Espírito Santo têm que estar fazendo parte de nós, fazendo parte da nossa vida. Aleluia. Então, como que está a tua vida? A água representando a purificação, a limpeza. O azeite representando a unção. A pomba representando a paz, a segurança. O vento representando o fôlego e a vida. E nós vemos o fogo representando poder, força, luz, calor e revestimento. Não deixe que essa luz se apague, meu irmão. Não deixe que essa luz deixe você. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Que o Espírito Santo, ele vai ficar conosco até a consumação dos séculos.
E aí eu te pergunto, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, ele está presente. Porque Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Consolador, e ele ficará convosco até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, que maravilhoso. Quão precioso é você para Deus, quão precioso é a sua família para Deus, quão precioso, né, é que você tenha essa esperança, essa viva esperança de realmente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, eu peço a você, não ignore essas palavras, não despreze essas palavras, porque o Espírito Santo ele vai fazer uma mudança na sua vida, na sua família, e todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo vai poder se apoderar de você. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, que eu vou orar para você nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho amado Jesus, aqui, meu Deus, essas pessoas que estão recebendo essa mensagem nesse momento, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar limpando, purificando, trazendo paz, trazendo vida, e que o teu Espírito Santo venha queimar no coração dessa pessoa que está me ouvindo, e que aquilo que está morto seja revivido agora nesse momento, ó Pai, que aquilo, meu Deus, que não tem vida agora venha reviver, papai, e que o Senhor possa estar operando, Senhor Jesus, para que essa pessoa que está aí me ouvindo, ó Pai, ela seja transformada, e que quem, meu Deus, ouvir a tua palavra, ela seja purificada, e ela venha ser cada vez mais, meu Deus, dentro dela formado rios de águas vivas, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, vai operando, Senhor, para que essas pessoas possam entender o teu propósito, a tua palavra, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sem esperança, ó Pai, através do teu Espírito Santo e dessa palavra que nesse momento eu profetizo, que eles sejam curados, que eles sejam sarados, que eles sejam libertados e que haja vida, Senhor meu Deus, e o fluir do teu Santo Espírito venha estar sobre cada um. Esse é o desejo do meu coração, porque a tua palavra diz que se nós pedimos, meu Deus, segundo a tua vontade, tudo seria feito, Senhor, para que o Pai seja glorificado. E eu sei que essa é a sua vontade, papai, para que essas pessoas sejam curadas, para que essas pessoas sejam transformadas e que elas sejam renovadas no poder do teu Santo Espírito e da sua palavra. E assim seja feito, ó Pai. Tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua família. E que o Espírito Santo de Deus passe a guiar em todos os seus caminhos.